Saudações de paz, seu servo evangelista. Estamos retornando aqui, meus queridos. Vou dar uma compartilhada aqui e aguardo os nossos chegarem aí para meditarmos juntos na palavra de Deus. Estamos compartilhando. Seja Deus exaltado. Seja Deus magnificado para Igma, essa incumbência abençoada que o Senhor nos confiou. Estamos online, acabamos de compartilhar nas plataformas no Instagram, no meu status, no direct. Aleluia! Vai entrando aí, a sua companhia é de suma importância. Nosso propósito, nosso objetivo é edificar o corpo de Cristo com a exposição da palavra de Deus. Rosa, seja louvado o nome de Jesus pela sua vida. Um forte abraço. Lopes, Soledade, Deus abençoe sua vida, Soledade. Algumas pessoas passam de reflexo pela live, outras param um tempinho para nos acompanhar aí. Vitória, Albertina, Deus seja louvado o nome de Jesus. Eu quero dar sequência aqui à exposição da Escritura Sagrada. Estamos examinando as Escrituras verso a verso. Temos dito que é o meio mais convencional, o mais seguro, o mais eficaz. Fabiane, Deus abençoe, de si ouvir a voz de Deus. Claro que a voz de Deus é uma voz de muitas águas. Deus falará conosco de N formas. Érico Costa, Deus abençoe. Deus falará conosco de inúmeras formas. Nós temos o joelho dobrado, né? Menor distância entre Deus e o homem é o seu joelho dobrado. Mas temos dito, e é uma verdade, que a forma mais convencional de Deus falar conosco é pela sua palavra. Estamos concluindo a exposição Clemente Maria Inês, a exposição da Escritura, do oráculo de Deus, na epístola ou na carta escrita aos Hebreus, capítulo 12, ontem paramos no verso número 24, falamos sobre a questão da mediação, da forma, do meio, do acesso. Não tem caminhos, alguns acreditam que todos os caminhos levarão a Deus. De certa forma, a Bíblia diz aos Romanos, capítulo 14, que todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus. Mas em que condição, de que forma você estará diante de Deus? Numa condição de pecador arrependido ou de um pecador inveterado, desobediente? Oswaldo Spatite, Deus abençoe sua vida. Em qual condição? O ecumenismo diz que todos os caminhos levam a Deus, mas só um caminho, somente o caminho, melhor dizendo. Não existe um caminho, existe o único caminho que levará o pecador arrependido diante do Pai na condição de salvo. E esse caminho, ele é Jesus Cristo de Nazaré. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não é estacionamento, Jesus é
o caminho que leva à perfeição, à santificação, à santidade. Então, paramos ontem no verso 24, recapitulando, e a Jesus, o mediador, estou lendo Hebreus 12 e 24, recapitulando o que paramos ontem, e Jesus, o mediador de um novo pacto, o sangue da expiação que comunica algo melhor do que aquele de Abel, ou o sangue de Abel, explanamos ontem. Se você não me acompanhou ontem, retorna lá na live, está compartilhada aí nas plataformas do TikTok, do Instagram, do Facebook e do YouTube. Hoje, seguindo aqui na exposição bíblica, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima nos céus. Imagine, meu irmão, se, aleluia, diz a Bíblia, aqueles na antiguidade que rejeitaram não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima nos céus. A Bíblia diz que a ocasião que o juízo comece pelos de dentro da casa de Deus, e se o juízo vem por nós, por dentro dos da casa de Deus, que fim se dará ao pecador, aqueles que desobedecem, né, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho? Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 4, parágrafo 17, que é a ocasião que o juízo de Deus virá pelos de dentro da casa de Deus. Como escaparemos nós? E aí vamos dar uma recorrida a outros textos da Bíblia. Estamos examinando Hebreus 12, o texto base, né? A nossa exposição aqui, estamos mitigando aqui, diluindo, extraindo as mensagens, as pepitas de ouro, estamos nos aprofundando aqui, fazendo análise, exegese, né, como a teologia ensina. E aí recorreremos a outros textos, como por exemplo, perceba que eu estou lendo o versículo 25, vede que não rejeiteis. Um pouquinho mais atrás, o mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3, olha o que diz o texto, capítulo de número 3, esta é uma ocasião em que o povo rejeitou a Deus, né, lá no deserto. A partir do versículo 12, o mesmo escritor aos Hebreus, nós lemos agora o capítulo 12, parágrafo 25, estamos recorrendo à Bíblia e iremos ler outro texto dentro da mesma linha de raciocínio, capítulo 3, parágrafo 12, acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, agora, neste exato momento, né? O dia é hoje. Exortai-vos uns aos outros mutuamente durante o dia que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado, porque nós somos feitos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, lá no deserto. Hebreus capítulo 3, parágrafos 11, 12, 13, 14 e 15. Estamos examinando a carta aos Hebreus no capítulo 12. Então, nós começamos a leitura no verso 25. Vede que não rejeiteis, porque não escaparemos. Como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação que primeiro foi anunciada aos pais pelos profetas e hoje está sendo anunciada a mim e a você pelo Filho,
por Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Tem um texto, meu irmão, que é fenomenal, mas é muito expressivo, muito duro, né? A palavra de Deus, meu irmão, ela exorta, consola, edifica, mas é preciso ter os lombos cingidos para que nós possamos persistir, resistir. Escute, segunda epístola de Pedro, no seu capítulo de número 2, parágrafo de número 20 ao 22, escute o que a Bíblia diz. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencido, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido, né, o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora entregue ou dado. Mas isto lhes sobreveio de acordo com um verdadeiro adágio ou provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada charfundou-se na lama ou no lamaçal. Meu irmão, isso está falando de pessoas que estiveram na condição de salvo em Cristo Jesus e depois rejeitaram e depois voltaram atrás. Perceba que o versículo 25 de Hebreus 12 diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima. Não podemos, meu irmão, nem eu nem você poderemos escapar da voz ou do agir, do manifestar da presença de Deus. Capítulo de número 5, aos Hebreus, olha só o que a Escritura, a Bíblia Sagrada, a Palavra do Eterno, estamos nesta noite explanando, estamos expondo a palavra viva, esta palavra aqui. Ela é viva, eficaz, mais cortante ou mais penetrante que espada cortante de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Não há criatura alguma encoberta ante ao Senhor, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que haveremos de dar conta. Esta palavra, fiel e provada, verdadeira, apta, digna de toda aceitação. Capítulo 5 aos Hebreus. Deus seja louvado pela sua vida, que está aí fielmente nos acompanhando aí na explanação, na exposição da palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que essa palavra fará uma metamorfose, uma metanoia na sua vida. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Acabamos de citar Hebreus 3, 12, 13. Agora o capítulo 5, porque a respeito de Jesus Cristo, o texto está falando: todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados. Portanto, também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi a Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas fez
o fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele disse também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias de sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia, embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele tomou sobre si, ou ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu li um texto aqui de Hebreus, capítulo 5, do 1 ao 10, falando a respeito de Jesus que tomou sobre si a cruz. E ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu no corpo, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. É preciso obedecê-lo. Ele não usurpou a glória que lhe era devida de ser Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, coisa que lhe era própria, a glória de Deus, que lhe era própria, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, como homem foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus, Pai, o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, e até mesmo debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Acabei de mencionar de memória um clássico literário bíblico, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Tende em vós, perceba aqui no texto que nós lemos em Hebreus, a Bíblia diz: não tende em vós um perverso coração de incredulidade. Mas Filipenses 2, a partir do 4, diz: tende em vós, tenham em vocês, aleluia, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não usurpou a glória de ser Deus, e aí eu acabei de citar, Então, nós precisamos obedecer como Cristo foi obediente. Nós dizemos aqui, embora ele fosse filho ou fosse homem, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Glória a Jesus. Tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Como ele foi obediente, eu e você, nós outros, nós precisamos também ser obedientes. Como escaparemos nós se negligenciarmos, se não atentarmos a esta tão grande salvação? Hebreus capítulo de número 10, o verso de número 28. Quem foi obediente desta forma também, igual a Cristo? Aquele que desprezou a lei de Moisés, morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. Capítulo 11, verso 7. Pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 10, 28. Moisés foi um dos. Capítulo 11. Noé foi outro dos quais foram obedientes. Aleluia. Igual a Jesus, como Jesus. Verso de número 26. Vamos caminhando aqui na exposição. A voz do qual morreu na terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. Uma promessa.
A voz de Deus bradará na terra. Ontem eu citei, a Bíblia diz que a qualquer momento, a qualquer instante, a trombeta do arcanjo soará, voz de alarido. Oh, glória a Jesus! A terra será abalada, as estruturas desta terra não suportarão a voz do Todo-Poderoso. Né? Ageu, capítulo de número 2. Vamos procurar esse texto aqui, nos profetas menores. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. A gente não tem muito costume de apregoar nesses livros pequenos. Quando a gente vai procurar, é um Deus nos acuda, né? Mas está aqui, e a minha Bíblia tem uma letra menorzinha, Joel, Amós, Ageu, capítulo de número 2, Oséias, Joel, mas o intuito é esse mesmo, é manusear a palavra de Deus. A igreja precisa folhear, você precisa, meu querido, minha querida, ouvir a voz, ou melhor, esse barulhinho das páginas. Isso aqui é música para os ouvidos de Jeová. Quando Jeová vir nós esmerando-nos na sua palavra, folheando a palavra dele, buscando instrução, capacitação da parte de Deus. Não se esconda não. Alguém já disse que quando nós lemos a Bíblia, ela nos lê. Quando nós ouvimos a Bíblia, ela nos ouve, ela nos prescruta. E olha que interessante, na carta de Paulo aos de Corinto, no capítulo de número 2, verso de número 9 e 10, Paulo vai escrever que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e não subiu ao nosso coração, não penetrou ainda ao nosso coração, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Verso de número 10 diz, porque o Espírito de Deus prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Ó, que profundo. Deus prescrutando Deus, meu irmão. Maravilha. Então, folhear a Bíblia, sabe? Esmiuçar, debruçar-se. Existe um mistério espiritual aqui, meu irmão, nisto aqui, que você, meu amigo, que está aí, minha amiga que está aí, que parou aí um tempinho, você não está perdendo tempo aqui, você está ganhando tempo aqui. E eu não estou preocupado, eu não estou no Evangelho para fazer carreira no Evangelho, eu estou no Evangelho por um propósito, por um chamado. Então eu não estou aqui por o seu like, por sua visualização, eu estou aqui porque Deus me chamou, porque tem uma alma que será alcançada, eu não sei qual é, se é a sua, não sei quem é, mas vai ser alcançada. A Bíblia diz que Jesus entrou em Samaria para falar com uma mulher. Oh, aleluia! Se a sua vida fosse a única vida na face da terra, o sacrifício de Jesus teria valido pela sua vida. Então, eu não estou aqui preocupado se tem 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas me assistindo, não importa. Eu sei que uma pessoa, ao menos, essa palavra aqui vai alcançá-la, não voltará vazia. A Bíblia diz que Deus teletransportou Filipe. Aleluia! Primeiro caso de teletransporte na Bíblia é Deus mandando Filipe de Azoto até o caminho de Damasco, na cidade de Jerusalém, para encontrar com um eunuco e pregar para ele e ele se converter naquele dia. Eu vou queimar sobre a face. Meu irmão, minha preocupação aqui não é com status. Tem pessoas que vêm para o Evangelho, vêm para Jesus para ter fama. Para ter glamour, para ter dinheiro, para ter conforto. Interessante que na época dos profetas, os profetas foram chamados para sofrer pelo amor à causa, pelo amor ao evangelho.
Hoje muitos querem o status de profeta, mas não querem caminhar, andar no caminho que os profetas andaram, de denúncia do pecado. O profeta foi chamado para denunciar pecado, para ficar alisando o ego de ninguém, não. Foi para anunciar o pecado da humanidade, a condição caída de depravação do homem, e que ele precisa voltar pelo caminho do arrependimento. Tem uma alma para ser alcançada. Eu não sei qual alma é, mas Jesus conhece desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que ele já preparou, que ele já tem os nossos nomes arrolados. E a sua palavra está sendo anunciada nesta última hora. Ageu, capítulo 2, parágrafo de número 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Assim diz o Senhor, é os seus oráculos nesta noite que está sendo, aleluia, anunciado. Ageu capítulo 2, parágrafo 22. E derrubarei o trono dos reis, destruirei a força dos reinos dos pagãos e derrubarei as carruagens e o que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Oh, meu Deus! Meu irmão, ele estabelece os reinos, ele remove os reinos, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, é Deus. Daniel capítulo 2. É ele quem conhece o profundo e o escondido, ele sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Conhece os tempos e as estações, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E a terra ouvirá a sua voz. A Bíblia diz no livro dos Salmos, capítulo de número 29, parágrafo 7, que a voz do Senhor, a sua voz, ela é quem despede labaredas de fogo, glória a Deus. A voz dele, a voz de trovões, de muitas águas, a voz do Todo-Poderoso, e ela bradará mais uma vez, e ela abalará mais uma vez a terra. E hoje o Senhor tem falado por nós, pela sua igreja, falou naquela época pelos profetas da antiguidade, hoje tem falado pela sua igreja, por meio da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Salmo 104, parágrafo 4, a Bíblia diz que ele faz dos seus ventos mensageiros e dos seus ministros fogo abrasador. Oh, Rabagamandacamassubra. A voz do Senhor, meu irmão, bradará. Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo, ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. O céu e a terra estão sendo preparados. E a Bíblia diz que nunca houve, nunca haverá estrepitondo, estrondo, coisas inimagináveis, meu irmão, com o advento da parousia. A segunda volta de Cristo, segundo a teologia, o termo técnico é parousia, a volta de Jesus, o retorno de Jesus, Yeshua HaMashiach. A Bíblia diz que Filipe disse para Natanael, vamos ver aquele que os profetas anunciaram, Jesus de Nazaré. Natanael disse, pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse para ele, venha, vamos ver. Quando Natanael chega perto de Cristo, Jesus disse, eis aí um varão em quem não há dolo. Natanael disse, de que tu me conheces? Jesus falou, eu te vi antes que Filipe te chamasse para vir ver comigo, eu te vi debaixo da figueira. Ele disse, mestre, tu és verdadeiramente um profeta. Aí Jesus olha para ele e disse, coisas maiores você ainda verá. Você verá ainda anjos subindo e descendo por sobre o Filho do Homem, quando ele vir na sua glória. Está aí, comandava sobre a face, sentindo a glória de Deus, meu irmão. Ele virá, a sua voz abalará esta terra. Aleluia. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã, nesta promessa. Verso de número 27. E esta palavra, Hebreus 12, 27. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. O efêmero, meu irmão, é passageiro. As coisas palpáveis, físicas, que muitos estão
presos aqui, vivendo de cabeça enterrada nas coisas desta terra. Colossenses diz que se já morrestes e ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não desta terra. Mateus 6 diz, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muita gente presa a coisinhas, sabe? Coisas materiais, a terra, a chão. Ainda ontem, na empresa a qual trabalho, um amigo falando que vai ter que exumar a sua esposa, porque o lugar onde ela está enterrada tem que pagar, tem que... Meu Deus... A Bíblia diz, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. A gente aqui tem até uma música, né, que temos que pagar para nascer, para viver, até para ser enterrado. E até depois de morto, ainda o morto ainda dá trabalho, a família tendo que exumar o corpo. Quantas pessoas presas às coisas desta vida, às coisas desta terra. Oh, e nós, a Bíblia tem uma promessa para nós, meu irmão. As coisas que são criadas serão removidas para as coisas que são imóveis, permaneçam. Eita, as coisas eternas de Deus para a minha vida, para a sua vida. Deus seja louvado pela sua vida. Marli Rodrigues, um grande abraço. Ô Espírito Santo, compartilha essa live aí, você que passou, Eduardo, André, ô Romário, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Já estou encerrando. Verso de número 28, portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Servir a Deus, meu irmão, de forma aceitável, com reverência e temor divino. Que haja na minha vida, que haja na sua vida esse temor, esse espírito de servidão, de subserviência. Quantas pessoas que só querem a vantagem, quantas pessoas que só querem estar por cima, não querem estar por baixo, não renunciam, não abdicam, sabe? Brigam por tudo, fazem questão de coisas pequenas, de coisas mínimas, não tem o espírito de servidão, não tem o espírito de mordomia cristã. E Jesus nos chamou, meu irmão, minha irmã, chamou a mim e a você para sermos servos. Verso de número 28, a última parte do verso, diz, servir a Deus, né, de forma aceitável, com reverência e temor divino. O maior exemplo, acabei de citar, o texto que fala de Jesus. Satanás, escute, queria subir, a Bíblia diz que ele desceu. E Jesus, que já estava em cima, era tudo dele e resolveu descer. Aleluia, meu irmão. É disto. Seja servo, seja humilde. O servo, ele abdica da sua vontade, ele abdica de si mesmo. Um dos conceitos mais fenomenais que já ouvi de humildade, reverendo Napoleão Falcão pregando, disse que humildade é a capacidade de nós recebermos as afrontas sem reivindicar os nossos direitos. O conceito de escravidão bíblica, o único direito que um escravo tem é o direito que ele não tem de questionar outro, ou questionar alguma coisa. Eita, forte isso aí, né? O direito de um escravo é o direito de não reclamar daquilo que ele não tem. Glória a Deus. E a Bíblia diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele nasceu numa manjedoura. Os seus primeiros dias foi numa estribaria, veio montado num jumentinho, mas a Bíblia diz, acabei de citar Isaías capítulo 9, parágrafo 6,
o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O verso 6 e o verso 7 diz assim: o aumento do seu governo e paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. O governo dele não terá fim. Maravilha! Bendito seja para sempre. Aos Hebreus, capítulo de número 10, eu e você, nós temos, meu irmão, direito hoje, já nesta época, como filho de Deus, a adentrar no Santo dos Santos, tendo, pois, ousadia para adentrar no lugar santíssimo. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para adentrarmos no santo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com uma pura água, com a água pura. Ele é a água que brota da rocha, a água que brota da fonte. Capítulo de número 13 aos Hebreus, parágrafo 15, por ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. A ele honra, louvor, glória, excelência, poderio, senhorio, dominações, majestade, para todo sempre. Façamos isto agora, meu irmão. Ofereça a ele o fruto dos seus lábios, o fruto que professa, né? Ofereçamos sacrifício de louvor continuamente a Deus. Isso é o fruto dos lábios que, dando graças, professam ao seu nome. Paulo vai fazer uma, aleluia, adoração ali no livro de Romanos, capítulo 11. Profundidade das riquezas, tanto na sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi que primeiro lhe deu para que ele viesse a restituir? Quem foi seu conselheiro para que ele viesse a instruir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Nós finalizamos aqui a exposição do livro aos Hebreus. O verso de número 29 é o último verso desse capítulo 12. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós falamos da terribilidade de Deus. Ele é terrível em esplendor, em glória, em excelência. Explicamos sobre as manifestações teofânicas de Deus, raios, trovões, relâmpagos, a sua voz ecoando na terra, bradando na terra. E hoje nós temos pequenas faíscas, pequenos vislumbres do agir de Deus, do mover de Deus. Quantos lugares hoje a terra é abalada, maremotos, tempestades, tsunamis, ventanias, furacões, são vislumbres, meu irmão, do poder da glória de Deus. Nós não podemos contemplar. O olho não viu, o ouvido não ouviu, ainda disse, acabei de citar, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Ele é um fogo consumidor, principalmente do pecado, um fogo consumidor, Deus, do pecado. Deus não tem compromisso com o pecado. Eu finalizo, né, com este texto e corroborando Deuteronômio capítulo de número 6, capítulo de número 4, parágrafo de número 24, e nós oraremos, porque o Senhor, teu Deus, é um fogo consumidor e um Deus ciumento. Na tradução mais aproximada dos oráculos, é um Deus zeloso,
Deus é um Deus que não te divide com ninguém. O diabo, ele faz barganha com a sua vida, com a sua alma. Ele aceita que dividir, que você adore a ele e adore a outros deuses. Mas Deus quer a minha e a sua adoração exclusiva. Deus quer a mim e a você por completo. Não podemos adorar a Deus e a Mamon. Não podemos adorar a Deus e a Astarote. Não podemos adorar a Deus e aos Baalins, a Acera. Não podemos adorar a Deus e ao nosso carro. Não podemos adorar a Deus e ao nosso trabalho. Não podemos adorar a Deus e ao nosso ministério. Não podemos adorar a Deus e ao nosso filho. Não podemos adorar a Deus e a nossa esposa, a nossa mãe, a nosso pai. Não podemos adorar a Deus e a outro Deus. Deus é ciumento. Ele é exclusivo, ele tem que ser. Você precisa dar a ele a perfeita adoração de uma forma completa. Aleluia. Aleluia. Eu finalizo. Tiago, capítulo de número 4, meu irmão. Escute isso aqui. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura, não vem disto das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? É uma pergunta do texto. Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter, combateis e guerreais e nada tendes porque não pegues, pegues e não recebeis porque pegues mal para consumirem vossos deleites. Agora escute, Tiago capítulo 4, eu estou lendo o capítulo 4 do 1 em diante, o versículo de número 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Foi o que eu acabei de ler agora, Deuteronômio 24, do capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. O teu Deus tem ciúmes de você, da tua adoração. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Aos Efésios 1. Para o louvor da sua glória. A ele a glória, o poder, o domínio e a exaltação para todos sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deuteronômio 4, 24, Tiago, capítulo 4, a Bíblia chega a chamar a mim e a você de adúlteros. Barganhamos com outras coisas, com outros afazeres. Precisamos ter equilíbrio. Precisamos, meu irmão, ter equilíbrio. Precisamos trabalhar, precisamos nos divertir, precisamos, pai, descontrair, interagir, mas Deus é exclusivo, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Verso de número 5. Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Não é em vão que a Bíblia diz. Deus tem ciúmes. Aleluia, aleluia. Eu quero agradecer pela sua participação, pela sua presença. Até aqui, mais uma vez, nos ajudou o Senhor. Estou finalizando a exposição aos Hebreus. Vamos pedir direcionamento a papai para um outro texto bíblico. Nós estarmos compartilhando aquilo que é de Deus com a igreja do Senhor, com aqueles que ainda não o conhecem, aqueles que precisam se voltar para Ele, se render a Ele, e Deus está fazendo a sua obra na minha e na sua vida. Senhor da glória, nós te bendizemos mais uma vez, louvamos, engrandecemos o seu nome, até aqui me sustentou o Senhor. Abençoa meu irmão, minha irmã, abençoa esse amigo, essa amiga que esteve conosco aí. Entra, Pai, com providências, entra na necessidade, na carência, resolve o problema, mostra o teu poder, Pai. Não que o Senhor tenha obrigatoriedade de fazer isto,
mas a tua palavra diz, Paulo diz que o evangelho é manifestação de prodígios, maravilhas e milagres. Opera milagres, opera prodígios nesta vida. Entra na família, entra nas causas impossíveis deste irmão, desta irmã. Deus, toma o ministério dele, toma o ministério dela. Meu Deus, visita a saúde, toma da planta dos pés ao alto da cabeça. Deus, dá a alegria da salvação, sobretudo, Pai, o gozo completo. O bem mais precioso que nós podemos adquirir nesta terra é a alegria da salvação, é a certeza de ter os nossos nomes arrolados, inscritos no livro da vida. Toma esta alma que é tua. O Senhor diz em Ezequiel que todas as almas são tuas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Por isso a responsabilidade é pessoal, é o que Ezequiel capítulo 18 diz. A responsabilidade é sua, meu irmão. Eu vos preguei a palavra de Deus. Agora a responsabilidade é sua. Eu prego, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Até aqui nos ajudou o Senhor, evangelista, seu servo. 1 minuto de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, examinando as Escrituras, até que ele venha. Evangelismo na veia. Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima. Querendo Deus, em nome de Jesus.